Vamos lá. Esse vídeo aqui tem que ser rápido, tem que durar 10 minutos e não 50, então vamos começar. Eu sou o Liam, vocês provavelmente estão vendo esse vídeo assim que saiu a atualização. Se não estiverem vendo, ele é um vídeo sobre uma das maiores atualizações que a gente já teve na história do NA. Eu acredito que desde 2006 o jogo possui um sistema ladder que sempre foi igual. Então nessa atualização a gente tentou um toque diferente para o sistema ladder, a gente deu um revamp completo nele. Não completo, mas quase. E agora ele funciona de uma outra forma, que não a forma como ele funcionava, que separa rank de XP. Então, basicamente, eu vou seguir a página aqui em português mesmo, do novo Ninja Ladder. Se vocês quiserem, na verdade, eu até recomendo que vocês leiam cuidadosamente, para vocês prestarem atenção em cada palavra para ver o que mudou e como ele funciona agora, porque muita coisa foi mudada. E para vocês não se assustarem com, agora, se vocês entrarem na conta de vocês e verem basicamente o seu rank resetado, né? Você vai ver que você vai estar em Academy Student, mas não precisa ficar preocupado que seu nível não foi resetado. Você tem o mesmo nível que você já tinha antes da atualização, a mesma quantidade de XP, então você consegue liberar os mesmos personagens que você já podia antes. A única coisa que foi resetada foi o seu rank, que agora é separado do seu nível, são duas coisas diferentes. E agora a gente vai dar início à primeira temporada desse novo sistema sazonal de ladder do Naruto Arena. Cada temporada dura 3 meses. Basicamente, vou seguir o tópico aqui, lendo cada ponto de explicação e depois eu vou falar um pouco por cima do que aquele ponto significa. Vocês podem usar o comentário desse vídeo aqui para fazerem perguntas se vocês estiverem do novo sistema, que eu vou tentar dar o meu máximo para responder. Se vocês não se sentirem confortáveis, podem me chamar no Discord ou me marcar lá que eu também tento responder da forma mais simples e clara possível, né? Então vamos lá, começando aqui. Pontos de experiência, o que que mudou nessa atualização? A questão dos pontos de experiência. Você continua ganhando XP normalmente, ganhando partidas em ladder. Então, para você ganhar XP, para você upar de nível e conseguir novos níveis para você liberar missões, para liberar personagens, você continua precisando de jogar ladder. Então, você precisa jogar partidas ladders tanto para upar o seu rank, que agora é um novo sistema, mas também o seu nível. Só que, como eu disse, seu nível não foi resetado. Então, você ainda tem o mesmo nível que você tinha antes da atualização, e isso nunca vai ser resetado a menos que você queira, né? Porque tem a opção de reset, então você pode ir lá e resetar você mesmo. Mas do contrário, vai continuar o mesmo. Basicamente, pontos de experiência são a base de seu nível. Cada jogador começa o jogo com 0 pontos de experiência. Ao jogar partidas ladder, você será capaz de aumentar sua experiência. Sua experiência é o que indica seu nível. Seu nível é o que indica quais missões você pode completar. Então, basicamente, você vai jogar ladder, você ganha experiência, e aí, à medida que você chegar num novo nível, você vai liberando novas missões para você completar. As missões ainda são realocadas no mesmo nível que elas já eram antes. Então, missões que antes precisavam de Genin, agora vai estar lá no sistema de missões que você vai precisar do nível 6 para liberá-las. Então, continua da mesma forma, só para deixar claro que com certeza vão ter algumas pessoas aí meio imediatistas, né, que vão ficar meio desesperadas quando verem que o rank está resetado, mas o seu nível não está. Então, suas missões estão lá para você continuar fazendo elas da mesma forma. Sua experiência aumentará quando você derrotar um oponente. A quantidade de experiência que você ganha depende da diferença de nível e habilidade esperada de seu oponente. Ao derrotar um oponente com um nível muito maior que o seu, você receberá uma grande quantidade de experiência. Ao derrotar um oponente com um nível muito menor, você ganhará apenas uma pequena quantidade de experiência. A experiência ganha uma batalha pode ir de 15 a 600. Autoexplicativo. Sua experiência também diminui ao perder uma batalha. Assim como ganhar experiência, essa quantidade depende da diferença de nível entre você e seu oponente. Ao perder para um oponente em um nível muito maior, você perde pouquíssima experiência. Perder para um oponente de nível bem menor te custará uma grande quantidade de experiência. Além de seu oponente, a quantidade de experiência que você perde em uma batalha também depende de seu próprio nível. A experiência perdida em uma batalha pode ir de 0 a 450. Não existe decaimento de experiência para jogadores inativos. Então, basicamente, tudo igual. Você precisa batalhar e ganhar partidas ladas para ganhar experiência, upar níveis e conseguir novas missões aí para liberar seus personagens. Repito, isso não foi resetado, você continua no mesmo nível que você sempre foi. Níveis. Quando você ganha mais experiência, você também aumenta seu nível. Cada jogador começa no nível 1. Para alcançar o nível 2, você precisará de 200 de experiência. Em cada nível, a experiência requerida é aumentada, fazendo com que seja cada vez mais difícil progredir, onde o nível 50 requer 50 mil pontos de experiência. Quanto maior seu nível, maior a quantidade de missões liberadas para você completar e desbloquear novos personagens. Então agora o seu nível não tem mais relação nenhuma com o ladder rank. Então o nível que você está no momento dentro do jogo não tem relação com o seu posicionamento na ladder. Então vocês podem ver lá na página inicial
que agora está separado os top 10, né? Tanto em top 10 da ladder, que eu vou explicar daqui a pouco, tanto em top 10 dos níveis. Rank Ninja, agora sim a gente vem para a maior mudança. Enquanto você joga partidas ladder, você pode ganhar novos ranks ninja. A Ninja Ladder é dividida em temporadas e é reiniciada a cada 3 meses. Cada partida que você vence e cada partida que você perde se adiciona positiva ou negativamente a seus rank points. Rank points são o que definem como você aumenta seu ninja rank. Vencer uma batalha te concede um rank point e perder uma batalha te tira um rank point. Você vai ver lá na sua tela de seleção dentro do jogo que agora tem um novo textinho lá que vai estar escrito Rank Point. Esse Rank Point vai estar em zero e basicamente toda vez que você ganha uma partida ladder, ele vai para mais um, porque você ganhou um ponto, só que toda vez que você perde uma, você é descontado um ponto. Lembrando que ele não é a mesma coisa que o Streak. Streak significa o número de vitórias em sequência que você tem, e você perder uma partida significa que seu Streak foi interrompido. Rank Points é só a acumulação total de todas as suas vitórias e derrotas. Então, por exemplo, comecei a jogar agora nessa temporada. Ganhei 3 partidas seguidas, estou com um saldo de mais 3 de rank points. Se eu perder uma, a próxima no caso, então eu vou para mais 2. Perdi mais uma, mais um. Ganhei 3, mais 4. E assim sucessivamente. Quando uma nova temporada da Ladder começa, os rankings de todos os jogadores são resetados para Academy Student. Foi o que aconteceu. Seu rank ninja não tem relação com seu nível, portanto não tem relação com quais missões você pode completar. Lembrando mais uma vez, não precisa se preocupar, seu nível ainda é o mesmo, suas missões que você podia completar antes, você continua podendo completar sem ter que upar mais nada se você não quiser, né? Sempre que você chegar a um novo rank ou sub-rank são as divisões, né, entre cada rank, seus rank points e atual rank streak, número de vitórias em sequência, serão ambos resetados. Os seguintes ranks ninja podem ser alcançados e estas são as quantidades de rank points ou rank streak que você precisa para chegar a um novo rank. Então o novo sistema ladder ele é muito parecido com a ranqueada de vários outros jogos online que a gente tem aí, né? Então agora vocês vão perceber aqui que cada rank tem as suas subdivisões, né? A Academy Student tem só uma, mas aí Genin tem duas, Tuning 3, Missing 4 e assim sucessivamente. Lembrem sempre de dar uma olhada nesse tópico para vocês terem noção de tudo que está acontecendo nessa tabela. Então, basicamente o que está falando aqui é quando você muda de rank, seja um rank ou um sub-rank, vamos supor que eu estou em Tuning 2, quando eu chegar em Tuning 3, os dois números vão ser resetados, tanto o meu rank point quanto o meu rank streak. Então, a cada rank ou sub-rank é tudo resetado para a contagem de upagem de um rank para o outro. Então, basicamente, em Academy Student, para você chegar para Genin 1, você precisa de um rank point ou um rank streak, que no caso aqui é a mesma coisa, né? Porque uma vitória em sequência e uma vitória é a mesma coisa. Para o Genin do 1 até o 2 ou de Genin para Chunin, você precisa de 2 rank points ou 2 streaks. O que essas numerações significam? Significa que para você upar para dentro daquele próprio nível, então, por exemplo, de um sub-rank para o outro, Akatsuki 5 para 6, ou de um rank para o próximo, Akatsuki 7 para Village Hero, a gente vai falar um pouco mais para frente, você precisa daquela pontuação de rank points, daquela acumulação na sua contagem, ou do streak. Então, mesmo que sua contagem de rank points não esteja alcançada naquele número que você está buscando, se você conseguir um streak igual àquele número, então você também é enviado para o próximo nível. Missinin de 1 até o 4, então você também precisa de mais 2 rank points ou mais 2 rank streak. Ambu até a mesma coisa, só que você precisa de. Ele vai de 1 até o 5. Jonin de 1 até o 5, só que aí você já precisa de 3 rank points ou de 3 rank streak. Senin de 1 até o 5, mas aí vai para 4. Jinchuri e Akatsuki tem duas particularidades. Quando você chega em Jinchuri, você não pode upar mais com rank points. Ou seja, não importa quantas partidas você ganhe, quantas partidas você perca, e quão alta você consiga colocar a sua pontuação de rank points. Se você nunca conseguir fazer um streak de mais 6 dentro de cada sub-rank de Jinchuriki ou de mais 7 dentro de cada sub-rank de Akatsuki, você nunca vai conseguir upar. Então é certamente um pouco mais difícil você chegar nesses ranks mais altos, que você pode colocar aí como comparação, ranks altos em outros ranqueados, como Diamante, Mestre, enfim. Assim que você chega no Akatsuki 7 e consegue mais um mais 7, para você chegar no último rank, você chega em Village Hero. Village Hero é basicamente o que Kage era no sistema antigo. É o último rank possível, com exceção das nomeações especiais de quem está no topo. Então você chegou em Akatsuki 7 e upou, você vai para Village Hero. Lembrando mais uma vez que Jinchuri e Akatsuki você só consegue upar com Rank Streak. Rank Points param de fazer sentido aqui em Jinchuri e Akatsuki. Cheguei em Village Hero. Os top 6 jogadores de cada entre todos os Village Heroes
vão ser colocados nessas 6 posições. Então, o primeiro jogador no top rank, né, no ladder rank, vai ser o Rikudo Sennin, o segundo Hokage, Tsuchikage, Haikage, Kazekage, Mizukage. Todos os outros naquele rank vão ser Village Heroes, e aí Akatsuki para trás, né? Basicamente é isso. Coloquei um exemplo então vamos ler para vocês entenderem melhor mais como funcionaria na prática. Supomos que eu esteja atualmente em Senin 4. Para eu chegar em Senin 5, eu preciso de uma contagem de rank points de mais 4 ou de um rank streak de mais 4. Então, olhando aqui a tabela, vocês vão ver que para Senin você precisa de 4 rank points ou 4 rank streak. Acabei de chegar a Senin 4, então ambos os meus números estão em 0. Lembrando que a cada passagem de rank, todos os seus valores resetam. Eu venço a minha primeira batalha naquele rank, então meus rank points vão para mais 1. Venço de novo, mais 2. Venço de novo, mais 3. Então eu perco e volto para mais 2. Perder uma batalha te tira um rank point. Eu apenas chegaria a ser em 5 quando minha contagem de rank points estiver em mais 4. Porém, mesmo se eu tiver, supomos, os meus rank points em menos 15, por exemplo, conseguir um streak de mais 4 também me manda instantaneamente para Senin 5. Cheque a tabela para ver quantos rank points ou pontos de rank streak eu preciso para cada rank. Lembrando que esses valores aqui são para Senin, nesse exemplo que a gente colocou, o valor muda para cada rank. Uma vez que você chega de Jinchuriki 1, você não pode mais aumentar seu rank usando rank points, como eu falei. De Jinchuriki em diante, você apenas consegue um novo rank ao conseguir um streak de mais X, mais 6 para Jinchuriki e mais 7 para Akatsuki, para cada um dos sublevels nesses ranks. Então, por exemplo, mesmo se seus rank points estiverem em mais 50, se dentro desses pontos você nunca conseguiu um streak de mais 6, então você não aumentará seu rank dentro dos ranks de Jinchuriki, ou para Akatsuki, caso você esteja em Jinchuriki 6, que é o último Jinchuriki. Ranks de segurança. O primeiro sub-rank de cada rank é um rank de segurança. Isso significa que quando você chegar a ele, você não poderá mais cair para um rank menor naquela temporada. Por exemplo, quando você está em Jounin 1, você pode apenas subir, nunca cair para um rank menor que ele, e você será incapaz de voltar para Ambu 5. Ou seja, o primeiro sub-rank de cada rank é um rank de segurança. É como se fosse, em outra linguagem, um checkpoint, quando você está jogando um jogo de fases, por exemplo. Quando você está no checkpoint e você morre, você não volta para antes do checkpoint. Então, basicamente, sempre que você chega em Chunin 1, Missinin 1, Ambu 1, Jonin 1 e assim sucessivamente, você só pode subir, você nunca mais vai voltar para o rank anterior, a não ser quando a temporada resetar, né, que todo mundo volta para Academy Student. Como perder pontos e como voltar um rank. Você volta para o rank anterior sempre que sua contagem de rank points chegar a menos 3 ou sempre que seu rank streak chega a menos 3. Esse valor é o mesmo para todos os ranks. Ou seja, então basicamente, se você perder 3 batalhas seguidas em qualquer rank, na ladder, obviamente, você sempre vai voltar um rank se não for um rank de segurança. Então estou em Akatsuki 7. Se eu perder 3 seguidas, eu volto para Akatsuki 6. Ou se a minha contagem de pontos, minha rank points, estiver em menos 3. Então vamos supor que eu estou atualmente com menos 2. Ganhei uma partida, fui para menos 1. Ganhei outra partida, fui para 0. Mas aí eu perdi as próximas 3 seguidas, menos 3. Cai um rank. Mesmo que o meu streak não esteja em menos 3, se o meu rank point chegar a menos 3, eu também caio um rank. Lembrando mais uma vez que todas as vezes que você muda de rank, seja subindo ou descendo, esses dois valores resetam, tanto o streak quanto a quantidade de rank points. Por exemplo, se eu estiver em Akatsuki 5 e consigo um streak de menos 3, ou levo meus rank points para menos 3, eu voltarei para Akatsuki 4. Lembre-se, porém, que uma vez que eu chegar em Akatsuki 1, eu não poderei mais voltar para Jinchuriki, porque Akatsuki 1 é um rank de segurança. É bom lembrar que agora, dentro do in-game, sempre que você estiver com uma batalha para chegar, sempre que a próxima batalha que você for jogar e for uma vitória te conceder o próximo rank, vai aparecer uma setinha verde para cima. Essa setinha vai estar dizendo para você que você precisa de mais uma vitória para upar de rank. E o mesmo acontece para quando você for cair de rank. Se quando você estiver na situação de perder a próxima partida e cair de rank, vai aparecer uma setinha vermelha apontando para baixo. Quer dizer que você está numa zona de perigo e que você não pode perder, do contrário, você vai perder um rank. Prêmios da temporada 1, que dura, né, 3 meses, do dia 1º de setembro, quando esse vídeo está sendo postado, até o dia 1º de dezembro. Em adição ao reconhecimento que você terá pelo ranking que terminar, os jogadores no topo também ganharão prêmios em cada temporada. Esse reconhecimento a gente está querendo dizer o top rank, né, que vai estar lá na página inicial para todo mundo ver os jogadores que estão no topo. Village Hero é o rank final, como Kage costumava ser no antigo sistema de ladder. Uma vez que você se torna um Village Hero, você não pode mais subir ou cair, não até que uma nova temporada comece.
Então você chegou em Village Hero, você não pode cair mais para Akatsuki ou menor, mas também não tem nada para você subir depois, com exceção dos top 6, que são as 6 denominações diferentes para os 6 maiores jogadores do top rank. Porém, os top 6 jogadores no rank Village Hero terão denominações diferentes. O jogador top 1 é o Rikudo Senin, o top 2 é o Hokage, o 3 o Tsushikage, o 4 o Haikage, o 5º o Kazekage e o 6º o Mizukage. Tem novas artes no jogo, né, para todos esses ranks que não existiam antes. Village Hero é o último ranking, mas mesmo se você alcançá-lo, a batalha não acaba, porque você ainda tem que lutar pelo top 6. É importante salientar que daqui a pouco a gente vai explicar mais um pouco, mas nesse novo sistema de ladder, o top 1 ele é muito mais volátil do que ele era antigamente. Então, você podia ver que em questão de nível, tem um jogador que está muito mais acima dos outros e já é muito difícil alcançar ele. Então ele era o top 1 indomável, mas agora é muito mais fácil você tomar esse top 1 para você. Então os jogadores precisam estar jogando constantemente se eles quiserem se manterem no topo. Cada jogador que chega em Village Hero em uma temporada ganha a borda Village Hero da temporada. No caso da temporada 1 é a borda fantasma, essa primeira que está aparecendo aqui, quando ela acaba, quando a temporada acaba. Cada jogador que chega ao top 6 em uma temporada também ganha essa mesma borda e também ganha a borda top 6 da temporada, que na temporada 1 é essa borda dourada aqui, temporada 1, borda do corte, quando a temporada acaba. Essas são bordas exclusivas que só são alcançáveis na temporada atual. Não sei se todos vocês sabem como funciona o sistema de bordas, mas tem uma seção lá na página inicial que você pode colocar as bordas que você ganha, que pouquíssimos jogadores têm até então, porque elas vão cercar o seu avatar durante tanto a tela de seleção quanto a tela de jogo mesmo. Cada jogador que chegar ao top 6 em uma temporada ganhará uma medalha em seu perfil, mostrando a todos a sua posição naquela temporada. Então, em uma temporada, se você terminou a temporada no top 6, você vai ganhar uma medalha que vai ficar no seu perfil, e essa medalha vai estar indicando qual foi o seu rank naquela temporada específica, de 1 a 6, né? Ladder Rank. A Ladder Rank é a posição que o jogador tem na ladder. Quanto maior o rank ninja em que o jogador está, mais alto aquele jogador está na Ladder Rank. Rank 1, Rikudo Senin, é sempre mantido pelo jogador que tiver o maior rank. O que define a posição de um jogador na ladder rank em comparação aos outros jogadores no mesmo rank? Primeiro, a porcentagem de vitórias. Então, se antigamente para decidir quem ficava no topo era a quantidade de XP, o nível, agora vai considerar apenas os Village Heroes, que é o último rank, e quem vai ficar no topo é o que tiver a maior porcentagem de vitórias. Isso significa que o jogador que estiver atualmente em Rikudo Senin é o Village Hero com a maior porcentagem de vitórias entre todos. A porcentagem de vitórias não é resetada com as mudanças de ranking, então ela considera todas as partidas ladder que você joga depois que uma temporada começa. Lembre-se que a opção de resetar só reseta o nível de sua conta, não o seu ranking ninja atual. Isso é bem importante salientar, a opção de reset, ela só reseta o seu nível. Então ela perdeu um pouco o sentido, né, nessa nova ladder que a gente adicionou. Então ela não vai resetar o seu rank, não vai resetar seus números na ladder, nada disso. Ela só reseta o seu nível e a sua quantidade de XP. No caso de um oponente em que. Opa, no caso de um empate em que dois jogadores no mesmo rank, dois Village Heroes, por exemplo, tenham a mesma porcentagem de vitórias, então aquele com a maior quantidade de rank points será colocado na posição mais alta. Então tem uma lista de prioridades para casos de empate. Então vamos supor que entre todos os Village Heroes, que é o último ranking, existem dois em primeiro lugar que têm a mesma porcentagem de vitória. O que o jogo vai usar para decidir quem vai ser o Rikudo Senin, o top 1, se a porcentagem de vitórias for a mesma, vai ser a quantidade de rank points. Aí eles interferem. Se os jogadores têm o mesmo rank, a mesma porcentagem de vitórias e a mesma quantidade de rank points, aqui a gente já chega em umas situações mais impossíveis, né? Mas caso aconteça dos dois primeiros terem a mesma, esses três mesmos fatores, aí o jogo pula para a próxima prioridade, que é considerar o maior rank streak. Se também for o mesmo, aí o jogo pula para considerar a menor quantidade de vitórias, porque significa que o jogador precisou de menos vitórias e partidas para conseguir chegar no topo. Então, Rikudo Senin é o Village Hero com maior porcentagem de vitórias, o que faz dele o atual jogador top 1 do jogo. Já que a porcentagem de vitórias é medida de acordo com vitórias e derrotas, e não com a quantidade de partidas jogadas, o Rikudo Senin pode sempre facilmente perder seu lugar para outros Village Heroes. O Village Hero com a segunda maior porcentagem de vitórias é o Hokage, e assim sucessivamente. Então, agora, para a gente ver quem está no topo de um rank, no caso, no topo do top rank seria no último rank Village Hero, o jogo vai pegar, em primeiro lugar, a porcentagem de vitórias. E o primeiro que deu Senin, Hokage, e assim sucessivamente, como está na tabela que eu mostrei para vocês. Sistema de pareamento também mudou.
Quando você inicia uma partida ladder, você será instantaneamente pareado contra um oponente com o nível mais alto mais perto do seu. O nível ou nível mais alto de um jogador não é resetado quando uma temporada nova começa. Então, o seu nível da sua conta que você usa para liberar missões e personagens, ele não é resetado nunca, a não ser que você queira. Isso significa que, mesmo se você resetou sua conta em algum momento, ou se você começou a jogar a temporada tardiamente, o jogo focará em te parear com alguém com um nível mais alto próximo, para que os jogadores tenham provavelmente o mesmo nível de habilidade e a mesma quantidade de personagens liberados. O que isso significa? No sistema de pareamento anterior do antigo sistema ladder, o jogo tentava parear baseado em XP, mas agora isso não mais acontece. Agora a ladder é pareada baseado no seu nível mais alto. O seu nível mais alto é o nível mais alto que você já chegou no jogo. Por que isso foi adicionado? Porque mesmo se você começar a jogar a temporada depois, como o Academy Student, você ainda pode lutar contra personagens que sejam Jinchuriki, contra pessoas que sejam Jinchuriki, porque vocês têm um nível mais alto parecido. Então vamos supor que você chegou em nível 50 já com a sua conta. Você pode resetá-la quantas vezes você quiser, pode jogar quantas temporadas você quiser, ou deixar de jogar quantas temporadas você quiser. O jogo vai sempre focar em te parear com alguém que também tem um nível mais alto em 50 ou algo próximo disso. Então prestar muita atenção aqui que o sistema de pareamento mudou, ele não é mais baseado em XP, agora ele é baseado no nível mais alto que a sua conta já chegou. Lembre-se que o jogo foca em encontrar uma partida rapidamente acima de qualquer outra coisa, então algumas vezes você será pareado com o jogador de uma forma não tão justa. Isso aqui está aqui para deixar claro que o jogo não tem muitos jogadores, então basicamente o jogo não vai sempre te colocar com alguém que seja muito justo para você, porque se isso acontecesse, provavelmente todo mundo teria que esperar 10 minutos, 15 minutos para achar uma partida ladder. Isso seria totalmente anticlimático e atrapalharia o jogo muito mais que ajudaria. Então o jogo vai sempre manter a prioridade de achar um jogador com nível mais próximo, mais alto, mais próximo do seu, mas ao mesmo tempo focando também em velocidade, porque não demore muito para que você consiga achar uma partida. Basicamente, essa é a nova explicação do sistema novo de ladder para o jogo. É uma nova era do Naruto Arena, né, com muitas coisas que a gente vem mudando. Lembrem-se de assistir o outro vídeo que a gente acabou de postar também, em que a gente dá uma destrinchada na atualização em si, nos novos personagens, no balanceamento, nas mudanças gerais e o que que fez com que a gente adicionasse aqueles personagens, realizasse aquelas mudanças de balanceamento. O vídeo é bem longo, mas vale a pena. Qualquer dúvida ou sugestão para o canal, ou até dúvidas sobre o sistema de ladder mesmo, vocês podem, como eu já disse no começo, tanto comentar aqui embaixo, quanto me mandar lá no Discord, ou até pelas PMs do board mesmo, se você se sentir mais confortável. Eu vou estar sempre tentando responder o mais rápido possível. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, porque é um sistema que, de início, ele pode parecer confuso de você entender, mas acredita em mim quando eu falo que ele é fácil de pegar. Depois que você joga, depois que você para entender ali uns 2 minutinhos, você já vai entender tudo que está acontecendo. A tabela é fácil de decorar também, então daqui a alguns dias vai estar todo mundo craque aí nesse novo sistema, que, na minha humilde opinião, deixou o NA muito mais dinâmico do que aquela ladder parada que era só por XP, né? Basicamente é isso. Fiquem bem e até o próximo. Até mais.